Podemos nos sentar. A ministra Rosa Weber senta-se ao centro Uma boa da tarde mesa, a todos. em formato da letra U invertida. Declaro aberta a 24ª sessão ordinária do plenário deste Supremo Tribunal Federal. A todos cumprimentando, em especial a senhora ministra, os senhores ministros, começando pelo nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça. Cumprimento também o senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, senhora secretária, todos os que nos assistem, senhores advogados que também participarão hoje dos trabalhos conosco. Eu, a pedido do ministro Luiz Fux, estou dando início à sessão, mas logo Sua Excelência chegará para dar continuidade aos trabalhos. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 23ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 18 de agosto de 2022. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, e vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Maria Araújo. Abriu-se a sessão às 14h56, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Consulto os eminentes pares com relação à ata. Nada havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, vou apregoar para julgamento conjunto a ação direta de inconstitucionalidade 7.042 e a ação direta de inconstitucionalidade 7.043, ambas sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. A primeira tendo como requerente a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, a ANAP, e a segunda tendo como requerente a Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, a ANAF. Essas ações, elas dizem qual ODS 16, paz, justiça e instituições eficazes. Eu concedo a palavra ao ministro Alexandre de Moraes para relatório. Depois nós teremos as sustentações orais. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministra Rosa. O ministro Alexandre de Moraes senta-se à direita na mesa em formato da letra U invertida. Ministra Carmen Lúcia, ministros. Ele tem pele clara, é completamente calvo, usa a toga preta por cima do terno preto. Presidente, aqui são duas ações diretas de inconstitucionalidade. Uma proposta pela Associação Nacional dos Procuradores de Estados e do Distrito Federal, ANAP, e a outra proposta pela Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, ANAF. No canto direito inferior da tela, há uma janela com a intérprete seu conjunto, os artigos 17 caput, parágrafos 14 e 20 e 17b da Lei 8.429, de 92, alterados, a Lei de Improbidade Administrativa, alterados e incluídos pelo artigo 2º da Lei 14.230, e também os artigos 3º e 4º, inciso 10, da referida lei. Eu transcrevo os dispositivos impugnados no relatório, que já distribuí a vossas excelências. Na ADI 7042, a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, ela argumenta que as normas impugnadas retiram a legitimidade dos entes públicos lesados para ajuizar ações de improbidade. Aqui o artigo impugnado é exatamente aquele que, alterando a regulamentação anterior da Lei de Improbidade Administrativa, da 8429, passou a conferir legitimidade exclusiva ao Ministério Público para a propositura de ação de improbidade administrativa, retirando a colegitimidade existente, inclusive, da própria Fazenda Pública, e prevendo que no prazo de 1 ano, a partir da data de publicação da lei, o Ministério Público competente
deveria manifestar o seu interesse em continuar ou não, em dar ou não prosseguimento às ações de improbidade administrativa que na verdade, teriam sido ajuizadas pela Fazenda Pública, inclusive em grau de recurso. Quem fala é o ministro Alexandre de Moraes. A autora argumenta exatamente relator. Isso, que ao retirar a legitimidade dos entes públicos para ajuizar ações de improbidade, está dificultando as investigações de atos ímprobos, impondo as obrigações das fazendas, as procuradorias estaduais, de não poderem, no exercício da autonomia dos estados, não poderem defender o erário público. Também aponta a inconstitucionalidade formal subjetiva do parágrafo 20 do artigo 17, que impõe, e esse é outro ponto importante impugnado, que impõe à advocacia pública na esfera estadual a atribuição de promover a defesa do agente público que tem incorrido em improbidade administrativa com base em parecer pelo órgão público, ou seja, havendo um parecer e, posteriormente, o agente público tendo sido processado por improbidade, a lei cria a obrigação da Fazenda Pública, da Advocacia Pública, perdão, estadual, da Procuradoria do Estado, em defender esse agente público. Sustenta ainda que, ao subtrair dos entes públicos a legitimidade para ajuizar a ação de improbidade, estaria caracterizando uma afronta à autonomia da advocacia pública, tendo em vista que a União, os estados e os municípios ficarão à mercê da atuação do Ministério Público para buscar o ressarcimento de dano ao erário, não poderiam mais ingressar com a respectiva ação. E aponta os artigos violados, assim como requer a concessão da medida cautelar. Eu solicitei em 16/12 do ano passado informações e manifestações. O presidente da República defendeu a compatibilidade das normas impugnadas. A Câmara dos Deputados também defendeu a constitucionalidade. O Senado Federal suscitou a ilegitimidade ativa de um dos requerentes. A Advocacia Geral da União manifestou-se pela improcedência e cito no relatório a ementa da Advocacia Geral da União. Na DI 7043, a segunda DI a ser julgada em conjunto, também os artigos impugnados e os argumentos são extremamente semelhantes, ampliando a questão da impugnação em relação também à nova previsão legislativa que prevê que o acordo, prevê a possibilidade do acordo de não persecução civil, mas somente permite ao Ministério Público esse acordo. Da mesma forma que dá a legitimidade exclusiva ao Ministério Público para a propositura da ação de improbidade administrativa, prevê que só o Ministério Público poderia fazer o acordo de não persecução civil. A Presidência da República suscitou a ilegitimidade ativa, da mesma forma que o Senado Federal. Houve, por parte da Advocacia Geral, manifestou-se pelo não conhecimento da ação direta da mesma forma. Em 17 de fevereiro desse ano, deferi parcialmente a cautelar pleiteada, a de referendo do plenário dessa Suprema Corte, para, até o julgamento de final de mérito, que hoje ocorre, conceder interpretação conforme a Constituição Federal, ao caput, parágrafo 6º, 10C e 14 do artigo 17 da Lei 8.429, no sentido da existência de legitimidade ativa concorrente entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa. Ou seja, dei a interpretação conforme, mantendo o que era anteriormente com o texto da lei e suspendendo também os efeitos do parágrafo 20, que previa a obrigatoriedade da Procuradoria do Estado em defender o agente acusado por improbidade. E suspendi, em decorrência, também a previsão de que em um ano o Ministério Público deveria decidir se assumiria ou não a legitimidade ativa, parte ativa das ações propostas pelas procuradorias. STF julga a legitimidade exclusiva do Ministério Público para propor ações manifestou-se depois em memoriais e haverá sustentação oral de Sua Excelência. É o relatório, presidente. Obrigada, ministro Alexandre. Eu convido o doutor Vicente Martins Prata Braga para
fazer a sua sustentação oral em nome da requerente Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, ANAP, no prazo regimental de até 15 minutos. Está com a palavra, doutor. Boa tarde, excelentíssima senhora presidente em exercício dessa Igreja Corte, ministra Rosa Weber. Boa tarde, excelentíssimo senhor ministro relator Alexandre de Moraes. Parabéns pela posse na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que Deus o abençoe. Ministro Lewandowski, também pela assunção da vice-presidência, parabéns. Ministro Fachin, parabéns pelo trabalho que desenvolveu perante a Corte Eleitoral. Tem pele clara, cumprimento também o ministro Gilmar Mendes, cabelos, decano desta Corte, bigode, barba, ministra Carmen Lúcia, claros. decana desta Corte, ministro, excelentíssimo senhor, Procurador-Geral da República, Augusto Aras, nossos colegas advogados e advogadas e a assistência. Excelência, como já muito bem tratado no relatório da ADI 742 e 743, estas presentes da ADI têm como objeto o reconhecimento da declaração da inconstitucionalidade material e formal dos artigos 2º, 3º e 4º da Lei 14.230 de 2021, que alterou o artigo 17 caput e parágrafo 14 e artigo 17b da Lei 8.429 de 92. Vamos começar tratando no aspecto da formalidade da inconstitucionalidade do artigo 17, parágrafo 20 da Lei 8.429 de 92. Foi criado, estabelecido pelo Congresso Nacional, com a edição da Lei 14.230 de 2021, uma obrigação para as Procuradorias de Estado, para os entes federados estaduais, defenderem os ex-gestores por atos de improbidade cometidos durante a sua gestão. Não se entra no mérito da constitucionalidade material ou não de tal criação de obrigação. O que se busca aqui alegar é a inconstitucionalidade formal em razão de violação do artigo 18 da Constituição Federal, que compete aos estados, aos municípios e à União, de forma autônoma, organizar político-administrativamente a sua gestão. Excelência, ao se estabelecer uma nova obrigação por meio de uma lei federal, que nesse aspecto ela seria lei federal, criando obrigação para os estados e para os municípios, ocorre uma clara violação do artigo 18 da Constituição Federal, devendo ser reconhecida a inconstitucionalidade formal subjetiva de tal dispositivo. Se adentrar ao mérito, se seria justo ou não exigir tal obrigação dos entes federados menores. No que diz respeito, excelências, ao artigo 17 caput e parágrafo 14, que reconhece a legitimidade dos entes federados para propor ação de improbidade administrativa juntamente com o Ministério Público, a Lei 14.230 de 2021, a nova Lei de Improbidade Administrativa, trouxe uma substancial alteração, retirando a legitimidade dos estados, da União e dos municípios proporem tais ações, causando, na visão da Associação Nacional dos Procuradores de Estado e Distrito Federal, um grave retrocesso social. As ações de improbidade, excelências, quando foi com a Lei de 92, 8429, estabeleceu uma garantia para a sociedade de buscar a punição daqueles gestores que malversassem, que tratassem de uma forma não republicana o erário público. Agindo de uma forma deliberada para causar uma lesão ao erário, competiria às Procuradorias de Estado, que é quem representa judicialmente os entes estaduais, e às Procuradoras de Município, que é quem representa os municípios, ingressarem com a ação buscando a punição do gestor ímprobo e bem como o ressarcimento ao erário do dano causado por tal gestor. Entender que tal conquista histórica constitucional, que foi a Lei de 92, que veio dar uma garantia aos direitos fundamentais da sociedade de ter gestões comprometidas com a coisa pública, retirando a legitimidade dos entes federados, que são os verdadeiros lesados por tais condutas de improbidade praticadas por gestores que tenham, de uma forma deliberada, de uma forma dolosa, a intenção de causar dano ao erário, nós temos um claro caso de afronta. Afronta à Constituição, um claro caso de retrocesso social. A escolha legislativa de 1992, ao colocar como colegitimados os entes federados, bem como o Ministério Público, foi uma escolha muito acertada, permitindo que, segundo o artigo 23 da Constituição, os estados, municípios e União visassem
assegurar a integridade do patrimônio público. É competência comum dos entes federados, em sua totalidade, assegurarem a preservação do erário público. Artigo 23 tem nas suas competências comuns. Compete aos Estados, à União, os Estados e os municípios, defender e proteger o patrimônio público, dentre outras obrigações, dentre outras competências comuns. O combate ao ato ímprobo não deve ser de apenas uma instituição. O combate ao ato ímprobo deve ser de todas as instituições que tenham condições de exercê-lo e de praticá-los. Não se pode admitir retrocessos, não se pode admitir a subtração de legitimados, sem se falar em prejuízo para toda a sociedade, sem se falar de prejuízo para o próprio Estado Democrático de Direito. Como gostamos de falar, e aí é de uma frase cunhada pelo colega Binemboim, que irá nos suceder na tribuna, representando a ANAF, a advocacia pública, ela ajuda na consecução das políticas públicas, sendo instaurados, sendo reconhecidos como advogados da democracia. Nós trabalhamos no nosso dia a dia para que a democracia aconteça e se fortaleça cada vez mais. E um dos nossos trabalhos é assegurar a defesa do patrimônio público, é assegurar que o gestor que haja de uma forma dolosa não saia ileso, não saia sem ressarcir, não saia sem ser devidamente punido na seara administrativa. Esse Supremo Tribunal Federal, na semana passada, finalizou um julgado muito importante, que foi a repercussão geral 1199. A Lei 14.230/2021 representou um grande avanço para a nossa sociedade, deixando de punir gestor por condutas culposas, deixando de punir gestor por afronta a princípios e reconhecendo que o ato de improbidade deve ser punido quando ele seja doloso. Isso foi um avanço para a sociedade, que a gente tem que reconhecer dessa tribuna. Mas retirar a legitimidade do ente federado que teve o seu erário violado, de ingressar com a devida ação de improbidade administrativa e buscar a punição do gestor que malversou o erário público, é um grande retrocesso, não apenas para o Estado atingido, e sim para toda a sociedade que ele busca representar. Sabemos da competência do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, de ingressar com as ações necessárias e buscar reparar o erário. Mas sabemos das limitações que tal instituição também possui. Os estados, os municípios e a União têm melhores condições de aferir e verificar o valor real que foi causado de prejuízo por um gestor ímprobo. Ele consegue, no seu trabalho do dia a dia, saber realmente o que deve ser negociado, o que deve ser buscado no acordo de não persecução civil reparado. Essa é a preocupação que nós temos. Estabeleceu-se que no prazo de 1 ano, aquelas ações que foram ajuizadas pelos entes federados deveriam ser assumidas pelo Ministério Público. Se o Ministério Público não assumir, essas ações devem ser extintas. Olha o prejuízo que a gente vai causar para a nossa sociedade. Não estamos aqui a falar de ações temerárias, estamos a falar de ações fundamentadas. Aquelas ações que buscam punir conduta culposa devem ser extintas em razão da mudança legislativa que reconheceu que não se deve mais punir atos culposos como ato de improbidade. Podemos mencionar também, excelências, o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, em pauta, que ele estabelece que compete também aos entes, legitimidade exclusiva do Ministério Público para propor ações por improbidade administrativa. Todos os entes federados devem buscar a punição do ato de improbidade. Ele não deve ficar restrito apenas a uma entidade, a uma instituição que muito bem nos representa, que é o Ministério Público. Retirar isso dos demais entes, retirar isso dos entes federados que tiveram o seu direito, tiveram o seu patrimônio completamente violado, configurará um grande retrocesso para toda a nossa sociedade. Indo além, o artigo 17b também estabelece que apenas o Ministério Público poderá celebrar acordo de não persecução civil. Excelências, se o Estado, municípios e União não puder celebrar tal acordo, se Estados, município e União não puder ajuizar ações de improbidade, como é que eles vão poder celebrar, por exemplo, acordo de leniência que existe na Lei Geral Anticorrupção? Acaba esvaziando por um todo a atuação dos estados, dos entes federados como um todo, no combate ao ato de improbidade, no combate ao ato lesivo ao erário público. Não estamos aqui a falar de corrupção, estamos a falar de gênero, atos lesivos
ao patrimônio público. A corrupção, o trabalho repressivo à corrupção deve ser feito pelo Ministério Público. A advocacia pública, ela estabelece a primeira trincheira no combate à corrupção quando ela faz a consultoria dos estados. Nós temos essa condição e vemos exercendo tal mista de uma forma republicana e atendendo os desiderados que determina a legislação. Mas, se o ato ocorreu, cabe sim aos entes federados também poderem celebrar, por meio das suas procuradorias estaduais, por meio das suas corregedorias, controladorias, os acordos de não persecução civil, trazendo uma recuperação imensa para toda a sociedade. Eu busquei números aqui de alguns estados da federação. Temos aqui o exemplo da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Temos mais de 800 ações ajuizadas que buscam recuperar mais de 66 bilhões para o cofre do Estado de São Paulo. Rio de Janeiro já celebrou 3 grandes acordos de leniência e acordo de não persecução civil, recuperando 44 milhões num dos acordos com Andrade Gutierrez, recuperando 132 milhões com a construtora Carioca, recuperando 660 milhões com a Odebrecht, tudo feito pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. E tem mais 3 acordos de leniência sendo celebrados, que tramitam em segredo de justiça, tramitam em sigilo. Minas Gerais já celebrou, ministra Carmen Lúcia, mais de 128 milhões em acordos de leniência. E esse foi especificamente com a construtora Andrade Gutierrez. Santa Catarina já celebrou mais de 50 milhões. Rio Grande do Sul, ministra Rosa, tem mais de 240 ações tramitando, ajuizadas pela Procuradoria do Estado do Rio, de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Sustentação e a oral feita Advocacia pelo Geral da União, ministro André Mendonça, tem mais de 15 bilhões de acordo a entrar nos cofres públicos, recuperado pela AGU, pelo trabalho eficiente que vem sendo desempenhado pela Advocacia Pública Federal, juntamente com a CGU. Não estamos aqui a fechar os olhos e imaginar um mundo que não existe, que não ingressem com ações temerárias, como muito bem colocado pelo ministro Gilmar Mendes na ação, na repercussão geral, tema 1199, sabemos que temos, ministro, ações que são ajuizadas de forma temerária, com desvio de finalidade, e jamais podemos compactuar com isso. Mas isso pode acontecer, não é consequência de um legitimado. Qualquer dos legitimados podem fazer com abuso de finalidade, ingressarem com ações que não deveriam ter ingressados. Isso nós temos que combater. O Congresso Nacional poderia ter avançado muito além, muito além, e ter entendido que o subscritor de uma peça, seja membro do Ministério Público, seja membro da Advocacia Pública, que busque a punição de um gestor por um ato de improbidade, caso essa ação fosse reconhecida como temerária, ele poderia ser punido também. Esse Supremo, como guardião da Constituição, como Corte Suprema, não Corte Superior, ele pode vir a interpretar a Constituição e buscar tal entendimento. Não podemos julgar uma classe inteira por condutas isoladas. Temos que ter a consciência que os mais de 8 mil advogados públicos estaduais representam o trabalho dia a dia na defesa do erário público estadual. Aqueles que buscam agir de forma político-partidária, utilizando como escudo o seu cargo, devem ser punidos pelos órgãos de corregedoria e devem ser excluídos dos quadros das respectivas carreiras. Não podemos admitir que poucos contaminem ações temerárias, não podemos admitir, e a ANAP não compactua, ministro Gilmar, com tal conduta. A gente entende que a ação a ser ajuizada, ela deve ser restritamente fundamentada e buscando a reparação do patrimônio público, sem jamais perseguir. E como foi trazido já no julgamento da repercussão geral 1199, alguns números, e alguns impressionam, ex-gestores sendo processados por condutas supostamente ímprobas, absurdas na nossa visão. E um ex-gestor da capital do Estado de São Paulo, o segundo PIB, só perde para o Estado de São Paulo, tendo que responder a uma ação de improbidade, por exemplo, nos preocupa. Mas imagina um gestor do município do interior do estado do Piauí, do interior do estado do Pará, ele não tem condições de ter um resguardo, uma assessoria jurídica efetiva que o represente. E a gente traz alguns números, ministras, Rosa Weber, só para entender um pouco. Municípios com quadro próprio de procuradorias. Nós temos apenas 34% dos municípios da federação possuem quadro próprio de procuradorias. No norte,
Isso representa 15% dos municípios do norte do país tem quadro próprio de procuradoria. No sul, são 62%. Olha a diferença, são 5 realidades no Brasil. Nordeste, 23%, Centro-Oeste, 26% e Sudeste, 33%. Nós vivemos diversas realidades. E o que a ANAP vem propor, uma interpretação conforme a Constituição, já caminhando para o fim, é que essa Suprema Corte entenda, pela inconstitucionalidade do dispositivo 17 caput e 17b, entendendo pela legitimidade dos entes federados que possuam quadro próprio de procuradoria, ou seja, possuam advocacia pública institucionalizada, de ingressarem com ações de improbidade administrativa e celebrar acordo de não persecução civil. Isso a gente coloca também para resguardar o ex-gestor para não sofrer perseguição política. Muito obrigado, ministra. Agradeço ao doutor Vicente Martins Prata Braga. E antes de passar a palavra para o segundo inscrito para a sustentação oral, doutor Gustavo Binemboim, eu lembro aos queridos colegas que hoje nós temos uma eleição para o Tribunal Superior Eleitoral e me avisam que ainda há 2 ministros que não votaram. Então, só estou lembrando que há 2 ainda ministros que não votaram. A ministra Rosa Weber tem pele clara, pois não, cabelos doutor, louros, lisos, Gustavo, curtos na altura do pescoço. Está com a palavra, óculos, falará pela requerente da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, a ANAP, também pelo prazo regimental de até 15 minutos. Usa toga preta por cima da blusa preta estampada. Excelentíssima o senhora advogado está em pé à tribuna que fica ao centro, de frente para os ministros. E, neste momento, em exercício do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber. O advogado tem pele clara, cabelos excelentíssimos senhores ministros do levemente Supremo Tribunal ondulados. Federal, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, usa óculos de armação zelosos metálica servidores, quadrada. colegas advogadas e advogados, senhoras e senhores. É dura a tarefa do advogado encarregado rosto de redondo. falar depois de uma Veste a toga sustentação preta por cima do terno preto, didática camisa listrada, e correta, como azul a do e branca, presidente da e ANAP, gravata o azul. colega Vicente Braga, mas eu aqui honrado pela escolha dos colegas advogados públicos federais brasileiros, falo em nome da ANAF, que representa advogados públicos de todas as carreiras da Advocacia Geral da União espalhados pelo Brasil. E o faço com muita honra nessa ADI 7043, que investe contra os artigos 2º, 3º e 4º da Lei 14.230 de 2021, naquilo que alteraram algumas normas da Lei 8429 de 92, especificamente nos pontos já mencionados pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, relator, e aqui da tribuna, naquilo que excluíram a possibilidade do ajuizamento de ações de improbidade administrativa pelas pessoas jurídicas integrantes da administração pública lesadas por atos ímprobos e também para a condução de negociações e a celebração de acordos de não persecução civil, criando um monopólio data vênia inconstitucional em favor do Ministério Público. Temos a bandeira do Brasil. Ao contrário do que possa parecer a um leitor apressado, a inclusão ou a exclusão das pessoas jurídicas lesadas do rol de legitimados para a propositura das ações de improbidade administrativa não constitui matéria sujeita à livre conformação do legislador, sendo antes a sua legitimação concorrente uma inafastável imposição constitucional. Como decorre da bem lançada decisão monocrática proferida pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, como também do douto parecer proferido pelo Procurador-Geral da República, essa é uma conclusão que se extrai de razões constitucionais muito relevantes que se cumulam. A primeira delas decorre da leitura sistemática do próprio artigo 129 da Constituição, que elenca as funções institucionais do Ministério Público. Nele se lê:
são funções institucionais do Ministério Público. Vem o inciso 1 e prevê promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Pelas razões ponderáveis e relevantes que todos conhecemos, a sociedade é representada no processo criminal pelo Ministério Público. Mas, ainda assim, com todos os freios e contrapesos conhecidos e previstos no Código Penal e no Código de Processo Penal, da ação penal privada subsidiária da pública, dos casos em que se exige a representação do ofendido que condiciona o exercício da ação penal pública e dos casos em que apenas existe a ação penal de iniciativa privada. Vem o inciso 3 do artigo 129 e prevê, como função institucional, como atribuição do parquê, promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Vejam que, desde logo, o constituinte originário não se utilizou do mesmo advérbio de modo privativamente. E complementa, já que a lei, e muito menos a Constituição, se interpreta em tiras, como dizia o professor e ministro aposentado dessa corte, Eros Roberto Grau. Complementa e no parágrafo 1º do artigo 129, diz o Constituinte: a legitimação do Ministério Público para as ações previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo disposto nesta Constituição e na lei. Bom, alguém poderia supor que a previsão de que não impede que outros legitimados exerçam o direito de ação nos termos da lei esgotaria a matéria. Mas o Constituinte disse mais: não impede que outros legitimados nas mesmas hipóteses exerçam essa função nos termos, em primeiro lugar, desta Constituição. E o que prevê a Constituição? Primeiro, no artigo 23, inciso 1, uma competência comum à União, Estados, municípios e Distrito Federal para, inciso 1, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Como dito no parecer do eminente Procurador-Geral da República, faz parte das funções dos entes públicos atuarem na proteção do patrimônio público. Essa curadoria tem, obviamente, como reflexo a atuação no controle interno da legalidade dos atos, no controle das contas públicas e, evidentemente, deve desaguar, quando necessário, na propositura das competentes ações judiciais. E essas ações judiciais podem envolver não apenas o ressarcimento ao erário quando necessário, mas também a proteção da moralidade administrativa, todas as consequências inerentes à proteção do sistema de probidade administrativa, que envolvem aqueles valores previstos no artigo 37, caput da Constituição, e as consequências previstas no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, como a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, a indisponibilidade de bens e, finalmente, por óbvio, o ressarcimento integral ao erário. Prever apenas como legitimado único o Ministério Público é criar um sistema capenga, criar uma espécie de sino sem badalo, em que a administração pública poderá apurar, em que a administração pública terá deveres constitucionais e legais de verificar atos de improbidade, mas ficará à mercê das decisões unipessoais do promotor da comarca. Então, imaginem, Vossas Excelências, com todo respeito, um ato gravíssimo de improbidade será apurado pelo Estado do Rio de Janeiro e apenas o promotor competente poderá ou não propor aquela ação de improbidade administrativa. Isso poderá soar como uma espécie de monopólio a respeito da opinio delicti, mas, em relação ao opinio delicti, há uma previsão constitucional expressa. Em relação à proteção da probidade administrativa, a Constituição, ao contrário, sinaliza
com uma pluralidade de legitimados, exatamente com a preocupação de que o legislador ordinário, abre aspas, não colocasse todos os ovos num único cesto da probidade administrativa. Há ainda outras razões, excelências. O Ministério Público Federal, por meio do Procurador-Geral da República, muito sabiamente, acena também com uma violação à garantia constitucional do amplo acesso ao Poder Judiciário. A Constituição, no artigo 5º, inciso 35, assegura a todos o livre acesso à jurisdição, e esse é um direito fundamental também assegurado ao próprio poder público. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Se há uma lesão ao patrimônio público ou uma lesão ao patrimônio imaterial da administração pública, no sentido de uma lesão à moralidade administrativa, é dever da administração pública, por meio da advocacia pública, atuar no sentido do autossaneamento, da autodepuração daquele ato de improbidade, e que o faça pelas vias próprias, por meio do ajuizamento da competente ação judicial. Alguém poderá dizer, mas o poder público não está impedido de propor uma ação judicial inominada para o seu ressarcimento. Que o seja. Sustentação oral feita pelo advogado Gustavo Binembo. Se o poder público puder postular numa ação judicial o ressarcimento ao erário, a suspensão de direitos políticos do autor do ato de improbidade, a indisponibilidade dos seus bens e a perda da sua função pública, que se chame essa ação de ação inominada. E aí nós teríamos que invocar o velho bardo. Ainda que não se chamasse Rosa a Rosa, conservaria ela o mesmo encanto e odor. E assim faço quase que uma homenagem aqui inusitada à nossa presidente eleita. Ainda que não se reconheça a legitimidade do poder público para o ajuizamento específico de uma ação com esse nome, ter-se-ia que reconhecer o direito ao acesso ao judiciário do poder público para obter os mesmos fins que o Ministério Público obteria numa ação de improbidade administrativa. Eu poderia concluir aqui, mas cito ainda uma violação que me parece clara ao sistema de improbidade administrativa. A Lei 14.230, a despeito daquilo que me parecem ser importantes avanços no sentido da objetivação, da densificação e da previsão com maior segurança e certeza jurídica dos atos de improbidade, também cometeu uma segunda impropriedade no artigo 17b, que foi excluir a prioristicamente as pessoas jurídicas da administração pública da possibilidade da negociação e da celebração dos acordos de não persecução civil. Ora, na Lei da Ação Civil Pública, 7.347 de 85, artigo 5º, parágrafo 6º, há a previsão de que as pessoas jurídicas da administração podem celebrar compromissos de ajustamento de conduta. Na Lei Complementar 73 de 93, a Advocacia Geral da União, artigo 4º, inciso 6, pode acordar, firmar compromissos nas ações de interesse da União. Na Lei 9.469 de 97, a AGU pode terminar litígios mediante transações. Na Lei 13.140 de 2015, União, Estado, Distrito Federal e municípios podem celebrar acordos para resolução de conflitos. Na Lei de combate à corrupção, há a previsão dos acordos de leniência em que os entes públicos podem celebrá-los. Por que apenas na Lei de Improbidade Administrativa houve essa vedação? Porque, evidentemente, o legislador aqui atuou com uma odiosa restringenda, atuou com uma discriminação injustificável e irrazoável à atuação do poder público numa seara em que ele tem atuado de maneira eficaz na recuperação de ativos que foram retirados do patrimônio público e que encontram hoje, pelos métodos da consensualidade, muitas vezes um caminho mais eficaz de sua
restituição aos cofres públicos. Portanto, Excelências, me parece que há razões constitucionais relevantes para que esta Suprema Corte, exercendo um juízo estritamente jurídico-constitucional, considere inconstitucionais, sem redução de texto, os dispositivos introduzidos pelos artigos 2º, 3º e 4º da Lei 14.230, de 2021, naquilo que se refere especificamente à legitimidade para a propositura das ações de improbidade e para a celebração de acordos de não persecução civil, a sugestão da ANAF é que o Supremo faça uma interpretação conforme e proclame a legitimação concorrente das pessoas jurídicas da administração pública lesadas com o Ministério Público, seguindo o procedimento estabelecido na Lei 14.230, para que ambas possam tanto ajuizar como celebrar acordos de não persecução civil, criando assim uma espécie de institutional bypass, uma competição institucional entre Ministério Público e pessoas jurídicas legitimadas em prol da maior eficiência do sistema de combate à improbidade administrativa. É como postula a ANAF. Muito obrigado, Excelências. Agradeço ao doutor Gustavo Bilenboim e passo a palavra ao Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, para a sua sustentação oral nas duas ADIs. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento a todas e a todos. Boa tarde. Senhora presidente, ministra Rosa Weber, meus cumprimentos, Sua Excelência ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor ministro relator Alexandre de Moraes, cumprimento outros sim, os eminentes advogados que vieram à tribuna, a doutora Carmen Lília, a todos os servidores e servidoras. Gravata vermelha e branca. Em síntese, em ambas as ações, a legitimidade das pessoas jurídicas lesadas pelo ato de improbidade para o ajustamento da correlatação, como se pudesse caber exclusivamente ao Ministério Público a sua titularidade. Assim como afasta-se na lei questionada a possibilidade de que essas instituições congêneres em defesa do patrimônio celebrem um acordo de não persecução civil prevista na nova lei. Foram impugnadas ainda normas que sujeitariam o prosseguimento dos processos deflagrados por ações de improbidade propostas pela Fazenda Pública à manifestação aquiescente do Ministério Público. Na ADI 7.042, questiona-se também o parágrafo 20 do artigo 17 da Lei de Improbidade, segundo a qual, abro aspas, a assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público ficará obrigada a defendê-lo judicialmente, caso este venha a responder por ação de improbidade administrativa até que a decisão transite em julgado, fecho aspas. Quanto à temática inicial, ou seja, a legitimidade ativa ad causam das pessoas jurídicas lesadas pelo ato ímprobo para a propositura da ação de improbidade, ambas as ações impugnam o disposto no artigo 17, caput, parágrafos 6º-A, 10C e 14 da Lei 8.429, de 92, com a redação dada pelo artigo 2º da Lei 14.230, de 2021. Ressalte-se, desde já, que a anterior redação do caput do artigo 17 fazia expressa referência à legitimidade da pessoa jurídica interessada para a propositura da ação de improbidade administrativa. Todavia, o dispositivo do artigo 2º da Lei 14.230, de 21, deixou de mencionar as pessoas jurídicas lesadas pelo ato, passando a dispor que a ação para aplicação das sanções de que trata esta lei será proposta pelo Ministério Público. O objetivo da alteração legislativa salta aos olhos: retirar das pessoas jurídicas interessadas a legitimidade ativa para a ação de que trata a lei de improbidade.
O teor dessa modificação legislativa, entretanto, discrepa da regência constitucional data vênia. A adequada compreensão do tema constitucional passa pela distinção entre tipos diversos de legitimação processual, a ordinária e a extraordinária. A Constituição, no artigo 23, inciso 1, impõe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios o dever de conservar o patrimônio público e, por força desse preceito, atribui-se ao ente público o dever de adotar medidas para a conservação do seu patrimônio, o que abrange a possibilidade de acesso efetivo à justiça, exercitando, inclusive, a ação de improbidade para a tutela do patrimônio lesado. Quando uma pessoa jurídica propõe ação de improbidade, atua em defesa de seu patrimônio. Tem-se aqui uma legitimidade processual ordinária, que é aquela tinente ao titular do direito material. É uma legitimação que decorre diretamente da lei maior, da interpretação conjunta do artigo 23, inciso 1, com o artigo 5º, inciso 35, que assegura a todos aqueles que tiverem um bem jurídico violado o direito de acesso à justiça. Retirar da pessoa jurídica interessada a legitimidade para propor ações por ato de improbidade administrativa pelas quais se busca proteger seu patrimônio, equivale a excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direitos, com flagrante violação ao artigo 5º, inciso 35 da Lei Maior. Em relação ao Ministério Público, a Constituição Federal, no artigo 129, inciso 3, estabelece ser função constitucional do parquê promover a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. O Ministério Público, quando propõe uma ação de improbidade, atua buscando defender direito de toda a coletividade. E, conquanto atue em nome próprio, o Ministério Público é portador processual de um direito transindividual. Vale dizer, de um direito não apenas acidentalmente coletivo, mas essencialmente coletivo, na terminologia do saudoso José Carlos Barbosa Moreira. O direito vindicado e o interesse que lhe serve de substrato são da titularidade da sociedade como um todo. Sob o prisma processual constitucional, não se assenta, portanto, sobre as mesmas bases conceituais a titularidade ativa da ação que se confere à pessoa jurídica lesada e aquela que, a seu turno, se atribui ao Ministério Público, pois, enquanto a primeira é de feição ordinária, a segunda é típico exemplo de legitimação extraordinária. Essa distinção é importante para uma adequada interpretação do artigo 129, parágrafo 1º da Constituição, a teor do qual a legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei. Ora, entre as ações previstas no artigo 129, encontra-se a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, o que abrange, obviamente, a ação contra ato de improbidade administrativa, não obstante as peculiaridades que a fazem situar, mercê dos efeitos que podem derivar da procedência do pedido, no âmbito dos instrumentos processuais do direito público sancionador. O artigo 129, parágrafo 1º da Constituição, confere ao legislador liberdade de conformação para dispor sobre a legitimidade para a ação civil pública, mas apenas no tocante à legitimação extraordinária, que é a única objeto da disciplina do artigo 129 da Constituição. Não é permitido ao legislador restringir a legitimação ordinária da pessoa jurídica lesada, pois essa decorre dos artigos 23, inciso 1 e 5º, inciso 35 da Constituição, que estabelece o dever de conservar o patrimônio público e o direito de acesso à justiça. Entendo que as razões já declinadas servem, ao mesmo tempo,
para equacionar duas outras questões também postas ao exame desta egrégia Suprema Corte no presente julgamento. A primeira delas é o acordo de não persecução civil. Não há de haver dúvida de que o interessado na celebração do pacto e na resolução da questão é a própria pessoa jurídica lesada, que pretende restaurar o patrimônio de que é titular. O acordo celebrado evita o ajuizamento da ação de improbidade ou põe termo ao processo em andamento. Retirar da pessoa lesada a legitimidade para a celebração do acordo de não persecução afronta a razoabilidade e a eficiência da justiça. Não há sentido em se admitir que a pessoa lesada possa ajuizar a ação de improbidade, negando-se-lhe, entretanto, a possibilidade de celebrar acordo que põe termo à demanda ou que evita a sua propositura. É evidente que tudo isso, todos esses processos, dado o interesse público primário que permeia o debate, e a atribuição também do Ministério Público, que atua no foro, no respectivo ofício e no processo, fazer o seu trabalho de custo iuris, sem prejuízo de se contrapor a eventual acordo que possa ser lesivo ao interesse público. Todavia, é importante registrar que, se a lei passou a admitir expressamente a possibilidade de celebração do pacto de não persecução, é um imperativo lógico que a legitimidade para a entabulação do acordo deva alcançar todos os legitimados ativos para a ação de improbidade. Descabe, data vênia, cogitada a subsistência de uma leitura do artigo 17b, caput, parágrafos 5º e 7º da Lei 8.429 de 92, acrescentado pela Lei 14.230 de 21, que se mostre restrita ao protagonismo do Ministério Público no tocante à possibilidade de um manejo do novo Instituto. Assim, a legitimidade da pessoa jurídica lesada para a propositura de ação de improbidade administrativa, que estamos aqui afirmando, abrange também a celebração para a legitimidade, abrange também a legitimidade para a celebração de acordos de não persecução civil. A segunda questão, pertinente ao artigo 3º caput, da Lei 14.230, refere-se à disciplina segundo o qual, no prazo de 1 ano a partir da data da publicação desta lei, o Ministério Público competente manifestará interesse no prosseguimento das ações por improbidade administrativa em curso ajuizados pela Fazenda Pública, inclusive em grau de recurso. Impôs-se ainda, enquanto não sobrevém ao exame do parquê, a suspensão dos processos. E, por fim, se não adotada a providência prevista no caput, as extinções desses feitos sem resolução do mérito, com todas as vênias, por tudo quanto se disse sobre a garantia de acesso à jurisdição e respeito à legitimação ordinária, a normativa impugnada transborda do leito constitucional. Por último, quanto ao parágrafo 20 do artigo 17, atinente ao patrocínio da defesa do administrador público nos processos desencadeados por ações de improbidade, a norma questionada, no nosso entender, retira seu fundamento do próprio artigo 132 da Constituição, que confere aos procuradores dos Estados e do Distrito Federal a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Não se conferiu nova atribuição às procuradorias dos Estados. Apenas se reconhece expressamente a atribuição que já lhe é própria. Ressalta-se que o dispositivo não gera propriamente um direito do gestor público à defesa judicial pelos órgãos da advocacia pública, máxime quando as razões que derem seja a caracterização da improbidade não foram tratadas no parecer jurídico. Há que se respeitar também as normas do Código de Ética da Advocacia, de modo a afastar o reconhecimento de um suposto direito subjetivo à representação judicial, com base no artigo 17, parágrafo 20 da Lei de Improbidade, quando o patrocínio não encontre amparo no interesse público. É aqui, finalmente, relevante registrar que o sistema de defesa da probidade administrativa, que nós, no Brasil, nos acostumamos a falar de lei de improbidade administrativa, recomenda que a cidadania na defesa do patrimônio público se estenda a todas as entidades que disponham de qualificação,
legal, institucional, para que o direito de todos seja protegido. E eu peço vênia, ministra Carmen, para lembrar na defesa deste sistema de probidade, defesa da probidade administrativa. Um velho adágio do nosso Nordeste que diz que quanto mais abelha, mais mel. Quanto maior o número de agentes em defesa do patrimônio público, maior a possibilidade de transformarmos a cultura da defesa do patrimônio público, aumentá-la e torná-la mais eficiente do que restringindo a legitimidade, seja ordinária, seja extraordinária, a apenas uma só instituição. Por isso, coloco-me numa posição confortável de dizer que a defesa pública do patrimônio público sustentação oral feita pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Especialmente aquelas que sejam constituídas num quadro de carreira, para que isto se faça de forma institucionalizada, sem prejuízo do trabalho do Ministério Público, como custos legis, como de resto sempre acontece. Com essas palavras, este Procurador-Geral da República se manifesta pela procedência parcial dos pedidos para que a seja declarada a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do artigo 17 caput, parágrafos 6A e 10C, bem como do caput dos parágrafos 5º e 7º do artigo 17B, todos da Lei 8.429 de 92, na redação dada pela Lei 14.230 de 2021, afastando-se interpretação que confira ao Ministério Público a exclusividade para a propositura da ação de improbidade e para a celebração do acordo de não persecução civil. Seja declarada, e B, seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 3º e seus parágrafos da Lei 14.230 de 2021. Com essas palavras, senhora presidente, agradeço a atenção de todas e todos. Obrigado. Eu que agradeço, doutor Augusto Aras, e passo a palavra ao eminente relator, ministro Alexandre de Moraes. Obrigado. Temos meia hora, presidente, ainda nesse turno, mas... Presidente, serão os tradicionais 20 minutos. Presidente. Ministro Alexandre de Moraes. Nós discutimos durante 2 semanas a questão da improbidade, então muita coisa eu acho que não haverá necessidade de repetir. A controvérsia aqui, presidente, para especificar bem como as sustentações orais o fizeram, e cumprimento aqui o doutor Vicente Martins Prata Braga, que falou pela ANAP, o doutor Gustavo Binemboy, que falou pela ANAF, e o eminente Procurador-Geral da República, doutor Aras, que falou pelo Ministério Público. A controvérsia aqui se restringe a 2 pontos importantíssimos. A legitimidade para a propositura de ação de improbidade, se realmente é possível a alteração legislativa que conceda a privatividade ou exclusividade ao Ministério Público, e isso leva, eu diria, por arrastamento, a discussão sobre a privatividade ou não da celebração do acordo de não persecução civil. E o segundo ponto, aquele que impõe à respectiva assessoria jurídica a atribuição de promover a defesa judicial do administrador público que responda por ato de improbidade em razão de ato praticado com base em parecer emitido pelo referido órgão público. São essas 2 questões, a primeira bipartida, mas o raciocínio, me parece, a lógica, são os mesmos. Eu faço aqui, na preliminar, defendo a legitimidade das autoras, de ambas as autoras, cito já precedentes de ações, tanto da ANAP quanto da ANAF, então eu afasto a ilegitimidade apontada pela Advocacia Geral da União, pelo Senado, pela Câmara, até porque temos vários precedentes, e me parece que aqui a pertinência temática, principalmente, é flagrante em relação a ambas as associações. Há também, aqui só para constar, e coloco no voto, a pendência de embargos declaratórios, mas os embargos se confundem com o próprio mérito, então, uma vez solucionado o mérito, não há
mais necessidade da análise dos embargos ficaria prejudicado. Presidente, eu para ser absolutamente sincero, acho, com todo respeito às posições em contrário, acho até um absurdo perdemos muito tempo discutindo essa alteração legislativa. Porque a Constituição é de uma clareza. A Constituição, e eu digo mais, a Constituição no artigo 129, mas a própria lógica constitucional. A Constituição, ela realmente erigiu o Ministério Público a uma instituição quase, e várias vezes isso é colocado, como um dos poderes do Estado nas suas garantias institucionais, nas suas garantias pessoais, de liberdade, de imparcialidade, e mais do que isso, e aí, ao meu ver, é o ponto nevrálgico da questão, a Constituição concedeu um chamado ato de soberania ao Ministério Público, que precisa ser excepcional, e sempre uma previsão expressa da Constituição. Cada poder de Estado tem um ato de soberania, aquele ato que não pode ser revisto totalmente pelos demais poderes. O legislar do legislativo, a discricionariedade administrativa pelo Poder Executivo, o trânsito em julgado, a função jurisdicional pelo Poder Judiciário, e o Ministério Público, pela primeira vez na história constitucional brasileira, teve a sua previsão, no artigo 129, inciso 1º. São funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Ou seja, em que pese a possibilidade da existência de controles de eventual promoção de arquivamento existentes hoje no artigo 28 do Código de Processo Penal, na redação antiga ainda, uma vez que suspensa essa parte do pacote anticrime, e com um novo modelo de controle, um modelo melhor de controle, e um modelo que foi defendido e procurado pelo Ministério Público durante esses mais de 30 anos na redação que está suspensa, mas, independentemente disso, num caso ou no outro, quem dá a última palavra, se alguém poderá ou não ser processado, é a instituição Ministério Público, no caso de ação penal pública. Alexandre de Moraes, relator. Esse é o ato de soberania que a Constituição concedeu ao Ministério Público, ponto. Não é possível, por norma legal, conceder ao Ministério Público a privatividade do controle da probidade na administração pública. Eu diria que a simples menção expressa do artigo 129, inciso 1º, ao definir a privatividade da ação penal pública ao Ministério Público, só isso bastaria para impedir que a legislação estabelecesse, no caso de ações civis por ato de improbidade, estabelecesse uma privatividade. Mas a Constituição foi mais além. A Constituição, no inciso 3º do artigo 129, estabeleceu também ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para o patrimônio para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e dos outros interesses difusos e coletivos. E no parágrafo 1º, para reforçar a ideia da não privatividade no caso de ação civil, a Constituição diz: a legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas nesse artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nessa Constituição e na lei. Então, o legislador constituinte foi muito claro. Ministério Público, pela primeira vez, você terá privatividade da ação penal. Mais do que isso, você poderá combater a improbidade administrativa, poderá defender o patrimônio público e social, poderá defender o meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos por meio da ação civil, só que, nesse caso, a sua legitimação não impede a de terceiros nos termos da lei. Em outras palavras, não é privativa. E aqui foi uma das grandes discussões que tivemos nas semanas anteriores.
a lei disse que isso não é uma ação civil. A lei disse isso exatamente para fugir de alguns pontos que nós já tratamos aqui anteriormente. Inclusive a retroatividade ou irretroatividade. É uma ação que? Ação de improbidade do Ministério Público, é uma ação trabalhista de improbidade administrativa. É uma ação penal de improbidade administrativa? Obviamente que não, é uma ação civil de improbidade administrativa. É uma ação administrativa, não existe ação administrativa. O direito administrativo sancionador, quando é jurisdicionalizado, ele o faz por meio de ações civis. Então, se aplica integralmente o parágrafo 1º do artigo 129. Não bastasse isso, presidente, não bastasse isso, nós temos que, no caso aqui, a legitimação ou a legitimidade, e cito que um dos grandes procuradores de justiça do país, do Ministério Público de São Paulo, aposentado, professor Hugo Nigro Mazzilli, entre outros, também o professor Comparato, o professor José Afonso da Silva, a legitimidade de atuação do Ministério Público na defesa do patrimônio público social é uma legitimidade extraordinária aqui. Por quê? A legitimidade ordinária, como foi dito na tribuna, para a proteção do seu próprio patrimônio, é da Fazenda Pública. Olha, a Fazenda Pública Estadual do Rio de Janeiro sofreu um ato de improbidade, isso causou um prejuízo. Ela não pode defender o seu patrimônio, ela deve, em desrespeito processualmente falando, a sua legitimidade ordinária, constitucional e materialmente falando, em desrespeito ao próprio princípio federativo, ela deve pedir ao Ministério Público que decida se é caso ou não de ingressar com ação para defender o seu próprio patrimônio. A União e o ministro Toffoli, o ministro André e o ministro Gilmar foram advogados gerais da União. A União não pode mais defender seu patrimônio, então. Tem que pedir ao Ministério Público. No caso da União, haveria até uma confusão, que o próprio legislador constituinte quis separar o Ministério Público de um lado, a Advocacia Pública da União de outro lado. O Ministério Público tem a legitimidade extraordinária concorrente às fazendas públicas para intensificar o combate à improbidade administrativa, jamais para substituir, englobar e diminuir essa proteção. Não me comove, presidente, e eu digo isso como quem atuou muito tempo como promotor na área da improbidade administrativa, movendo ações de improbidade, e também atuou muito tempo no Executivo, sob a fiscalização do Ministério Público, das Fazendas Públicas. Não me comove o que foi muito debatido, com todo respeito ao Congresso Nacional, é que essa ideia, na verdade, a legitimidade exclusiva para o Ministério Público, ela foi proposta para evitar ações temerárias, ela foi prevista para evitar que agentes públicos fossem processados erroneamente. Ora, e disse isso durante as discussões, quando fui consultado em palestras. Isso, se ocorrer, quem deve fiscalizar e quem deve indeferir de plano a ação é o Judiciário, o Poder Judiciário. O que nós não podemos permitir, e no parecer do eminente Procurador-Geral da República, isso consta na ementa, e agora foi dito, o que nós não podemos permitir é um obstáculo ao acesso à justiça. Um funil que vai obstaculizar o acesso das procuradorias, da advocacia pública, da proteção do patrimônio público sob esse argumento. Há ações temerárias. Se há ações temerárias, aqueles que propuseram as ações temerárias devem ser responsabilizados. O Poder Judiciário, e a lei permite, e aqui foi, até a legislação foi mais além, mas a jurisprudência já admitia, a lei permite que se encerre por ausência de justa causa. O que não é possível a priori, e
genericamente, se pode ocorrer um abuso, vamos impedir que toda a advocacia pública defenda o patrimônio público. Então, há aqui, presidente, em resumo, como eu disse, há um argumento de cunho constitucional processual, e da própria questão do ato de soberania do Ministério Público, onde ele só tem a privatividade expressa da ação penal pública. O parágrafo 1º do artigo 129 afasta a possibilidade da privatividade da ação civil, inclusive por ato de improbidade administrativa. Há o argumento processual de que aqui a legitimidade do Ministério Público é extraordinária, não em substituição daqueles que possuem a legitimidade ordinária, que são as fazendas públicas, a advocacia pública, mas sim em cooperação, em concorrência. Para que isso? Porque também a Constituição, no artigo 37, ela consagrou o combate à corrupção, o combate à improbidade administrativa, o respeito à legalidade, à impessoalidade e à moralidade como vetores básicos da administração pública. Então, ao consagrá-los como vetores básicos, ampliou ou amplificou aqui a necessidade de proteção, colocando, além do legitimado ordinário, a advocacia pública, as fazendas públicas, um legitimado extraordinário com todas as garantias de independência que tem o Ministério Público. Retirar das fazendas públicas, da advocacia pública, a possibilidade de ingressar com ações em proteção ao patrimônio público, fere aqui a Constituição em inúmeros preceitos e fere toda a lógica constitucional de proteção a patrimônio público. Eu cito também aqui um trecho de um acordo da eminente ministra Carmen Lúcia, que diz exatamente, aqui em relação à Defensoria Pública, mas se aplica ao mesmo caso. Disse a eminente ministra, quem aproveitaria a inação da Defensoria Pública, negando-se a legitimidade para o ajuizamento da ação civil pública? A ninguém, diz a ministra Carmen Lúcia, a ninguém comprometido com a construção e densificação das normas que compõem o sistema constitucional do Estado Democrático de Direito. E vai mais além, dizendo, não fosse suficiente a ausência de vedação constitucional, e no caso aqui, em relação ao Ministério Público, eu diria, há uma vedação constitucional da previsão de privatividade para ação civil. Disse a ministra Carmen, inexiste também na Constituição brasileira a norma a assegurar exclusividade em favor do Ministério Público para o ajuizamento da ação civil pública. Então, não há, presidente, a possibilidade de se declarar constitucional esse artigo. É verdade que a maior ou menor legitimidade concorrente é o legislador que pode estabelecer. O parágrafo 1º diz, segundo o disposto nesta Constituição e na lei. Ao estabelecer nessa Constituição, automaticamente, os municípios, o Estado e a União podem proteger o seu patrimônio. Legitimidade aqui ordinária. A lei pode estabelecer outros órgãos. O que a lei não pode é suprimir todos os órgãos, inclusive os legitimados ordinariamente pela Constituição, estabelecendo aqui uma inexistente privatividade do Ministério Público para a propositura de ação de improbidade administrativa. Por favor, ministra Carmen. Ministro, se Vossa Excelência me permite a Lógico. Observação, senhora presidente, posso falar? Sem dúvida. O que Vossa Excelência está afirmando basicamente é que a ministra Carmen Lúcia a Constituição não estabeleceu, nem é no Brasil tido como válido que o Ministério Público seja senhor único da probidade administrativa, ou seja, não sendo senhor único da probidade administrativa, que é princípio de toda a administração pública, todas as entidades da federação têm um dever e, portanto, quem dá os fins dá os meios de fazer com que ela vá. Basicamente, Vossa Excelência está fundamentando em que o Ministério Público não é senhor absoluto
da probidade administrativa, que é direito de todo cidadão o governo honesto. É isso. Exatamente. Obrigada. Ministra Carmen, veja que o próprio Ministério Público concorda com isso, como disse o eminente Procurador-Geral da República, e diferentemente das outras ações e que nós tivemos como amicicure diversos procuradores-gerais defendendo os posicionamentos dos Ministérios Públicos, nessa ação não há nenhum pedido de amicus curiae por parte das Procuradorias-Gerais, porque nunca defenderam uma exclusividade no combate à improbidade administrativa. A Constituição dá somente ao Ministério Público o inquérito civil, mas não deu ao Ministério Público a exclusividade da ação civil, como Vossa Excelência bem disse, não transformou o Ministério Público no senhor absoluto do combate ou não à improbidade administrativa, relegando a advocacia pública, que tem o dever constitucional de proteção ao patrimônio do ente federativo, município, Estado ou União, relegando a um plano, eu não diria nem secundário, a um plano terciário, tão somente podendo pedir ao Ministério Público para defender ou não o seu próprio patrimônio. Porque, como Vossa Excelência afirma, ministro, há uma lógica constitucional. O espírito da Constituição é de que o princípio é da probidade, combate-se a improbidade. Então, para os estados que têm obrigação de cumprir o princípio da moralidade, portanto, os administradores de serem probos, há ações como essa. E, para o cidadão que tem direito ao governo honesto, há o direito, a garantia fundamental da ação popular. Então, na verdade, há um sistema de garantias. A garantia do ente da federação e das entidades, pelas procuradorias, pela advocacia pública e o Ministério Público, que atua exatamente no sentido da sociedade. Mas cada cidadão pode entrar com ação popular, inclusive, para defender o princípio da moralidade. E nós ficaríamos, ministra Carmen, numa situação estranha em prevalecendo a alteração legislativa. O cidadão, o eleitor, pode entrar com ação popular. O Ministério Público com ação civil. E a advocacia pública em defesa do ente federativo com nada. Que tem o dever pelo artigo 133. Não poderia entrar com ação popular, porque a ação popular é o eleitor, e não poderia entrar com ação por improbidade. Obviamente, não seria de uma constitucionalidade maior. Eu cito aqui precedentes antigos, mais antigos, de 2000, e o mais recente de 2020, um de relatoria do eminente ministro Ilmar Galvão, outro de relatoria do nosso presidente ministro Luiz Fux, com 20 anos de diferença, mas ambos reafirmando a mesma coisa, que a legitimação do Ministério Público, no caso da ação civil, é extraordinária e jamais poderia afastar a iniciativa do próprio ente público interessado. Diz isso lá em 2000, ministro Ilmar Galvão, e depois de 20 anos, a mesma coisa, o ministro Luiz Fux. Ministro Alexandre, se Vossa Excelência me permitir... Presidente, por favor. Nós teríamos que partir, como foi sugerido pelo doutor Gustavo, para uma ação inominada. E o pior, uma ação inominada que poderia até obter o ressarcimento ao erário, mas não conseguiria propor as sanções de improbidade. Perda, por exemplo, do cargo. Então, realmente, ficaria um sistema protetivo capenga. Obviamente, além de inconstitucional, capenga. Então, presidente, eu vou suprimir aqui, de cansá-los com outras citações, porque os argumentos principais realmente são esses. Acho que não há necessidade de rediscutirmos a natureza civil do ato de improbidade, que já foi discutido na sessão passada, e o acessório segue o principal. Pegando as lições do civilista, o ministro Fachin, o acessório segue o principal. Se pode promover ação, não dá no meio da ação, quer fazer o acordo, ou propõe o acordo de não persecução. Olha, eu posso até promover ação, mas o acordo eu tenho que pedir para o Ministério Público fazer para mim. Também não casa aqui a legitimidade ordinária
da Fazenda Pública, da Advocacia Pública. Entendo que também aqui é concorrente. Quem pode propor ação pode fazer o acordo de não persecução civil. Eu falei penal erroneamente, presidente, o acordo de não persecução civil. A lógica é a mesma. No crime, por que o Ministério Público, só ele pode fazer o acordo de não persecução penal em crime de ação penal pública? Porque só ele pode promover a ação penal. Então, nesse caso, presidente, eu reitero, nesse primeiro ponto, esses 2 pontos, eu reitero e reafirmo a decisão dada cautelarmente, onde suspendi e concedi a interpretação conforme, para declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do caput do artigo 17 da Lei 8.429, na redação dada pela Lei 14.230, e por arrastamento dos parágrafos 6A e 10C do referido artigo, de modo a se restabelecer a existência de legitimidade ativa concorrente entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa. Também por arrastamento, a declaração de inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei 14.230. O artigo 3º é aquele que dava 1 ano para o Ministério Público assumir, ou não, se quisesse ou não, assumir a paternidade das ações civis por improbidade. Obviamente, declarando inconstitucional essa legitimidade exclusiva, deve ser declarado inconstitucional o artigo 3º. Da mesma forma, em relação ao acordo de não persecução civil, declaro a inconstitucionalidade sem redução de texto do artigo 17b da Lei 8.429, de modo também aqui a restabelecer a existência de legitimidade concorrente entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a celebração de acordo de não persecução civil. Vale para a propositura de ação, vale para o acordo, a celebração de acordo de não persecução civil. O último ponto, presidente, a lei de improbidade passou a imputar a órgãos jurídicos da Fazenda Pública o dever de defender em juízo o agente público tornado réu em ação de improbidade, caso o ato administrativo, caracterizado como ímprobo, tenha recebido parecer jurídico favorável do órgão em questão. É o parágrafo 20 do artigo 17. Eu leio o artigo. A assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público ficará obrigada a defendê-lo judicialmente, caso esse venha a responder à ação por improbidade administrativa até que a decisão transite em julgado. Presidente, aqui não bastasse, eu diria que um pouco a confusão da redação, porque quem atuou no Poder Executivo sabe que um parecer dado durante o procedimento, esse parecer analisa determinada questão, não vincula, obviamente, o administrador, e depois, se é uma licitação, por exemplo, se a licitação gerar um problema, o problema pode ter sido gerado de ilegalidade, de impessoalidade, de corrupção, por centenas de causas. O que se pretende aqui é amarrar aquele que deu o parecer a uma defesa de um agente que depois foi acusado por improbidade. E algo até, eu diria, esquizofrênico em alguns casos, porque aqui fazia parte, obviamente, de um pacote de raciocínio. A Fazenda Pública não pode mais, só o Ministério Público, e além da Fazenda Pública não poder, a Fazenda Pública vai ter que defender, a Procuradoria vai ter que defender o agente público. Até porque todos os estados, principalmente, têm consultoria jurídica da Procuradoria, das Procuradorias, e no caso federal, dos advogados da União, os procuradores federais. Então, deu um parecer,
vai ter que defender o agente acusado de improbidade. Aqui também, me parece, presidente, que esse parágrafo 20 do artigo 17 é inconstitucional, como defende a Associação Nacional dos Procuradores do Estado e Distrito Federal, a ANAP, como também defende não, a ANAP não defende isso. A inconstitucionalidade formal, ela defende a ANAP, e como defende também o outro legitimado. O artigo 132 da Constituição diz: os procuradores dos Estados e Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Eles não têm a missão constitucional de defender eventuais agentes processados por ato de improbidade administrativa. É advocacia privada, não é advocacia pública. O que a lei pretendia, por incrível que pareça, era retirar os advogados públicos da defesa da probidade, da defesa do patrimônio público, da possibilidade de ingressar com a ação, ou seja, de serem autores, para obrigá-los a serem réus, ou não réus, mas assistentes da defesa. Não me parece que haja constitucionalidade nisso, ministro Fachin. Apenas para observar, senhora presidente e eminente ministro relator, Edson aqui chegar-se-ia, e Vossa Excelência na mesa em formato da letra U invertida, atinente à esquizofrenia, há uma posição efetivamente contraditória, porque o mesmo órgão poderia a ele ter imputado a defesa e ser ele o propositor, ou seja, quem o representa, propositor da demanda, até porque a atuação prioritária dos advogados públicos e a defesa do erário. Exatamente. Por isso, ministro Fachin, que eu falei que era um pacote que retirou, num artigo retirou do polo ativo e ainda, não bastasse isso, obrigou a fazer parte do polo passivo, no mínimo como assistente de defesa. Mas como Vossa Excelência, na elegância que lhe é peculiar, diz assim, era para atar as procuradorias. Não, era para amedrontar os procuradores, porque com medo ele não daria pareceres, ou ele ficaria achando que ele estaria sujeito. Ou seja, toda a construção da independência dos procuradores para que as carreiras fizessem com que se tivesse compromisso com a coisa pública, cairia por terra, porque realmente se introduz ali a possibilidade de ele ser imputado por alguma coisa. Não é isso, ministro Fachin? Na verdade, é muito isso. O verbo seria esse. Pretende-se criar um clima, aquilo que o ministro Dias Toffoli falou em seu voto, que os agentes públicos passaram a ter receio pelas ações de improbidade, agora passou-se esse receio para o próprio procurador. E nós mesmos aqui já tivemos oportunidade de decidir, e há um caso ainda pendente, em relação à independência, autonomia dos advogados públicos, dos procuradores, que, obviamente, salvo a comprovada má-fé ou um conluio com o agente público na emissão do parecer, não pode ser responsabilizado pelo seu parecer, porque o parecer não é vinculativo. E aqui, como Vossa Excelência disse, ministra Carmen, realmente o que acabaria gerando é um receio de atuação. Impede a Fazenda Pública, as procuradorias, impede de entrar com a ação. Exige que se defenda o agente acusado de improbidade. Obviamente, estaria desrespeitando mais um artigo, que é o 132 da Constituição. Então, presidente, também aqui eu declaro a inconstitucionalidade do parágrafo 20 do artigo 17, que fez essa exigência constitucional. É o voto, presidente. Obrigada, ministro Alexandre. Eu suspendo a sessão pelo tempo regimental.